Fala galera, vamos continuar agora a revisão, falar um pouco sobre polígonos regulares. Então, o polígono regular, vai ter todo, vai ter todo polígono que ele vai ser regular, equilátero, lados iguais, e equiângulo, ângulos iguais, certo? Então, os principais que tem é o triângulo equilátero, aqui é o triângulo equilátero, o quadrado, o triângulo equilátero, todos os lados são iguais e os ângulos são iguais a 160 graus. O quadrado, lados iguais e ângulos iguais a 90, isso aqui é o quadrado, e o hexágono, os lados iguais, graus e assim por diante. Falou polígono, falou regular, ele quer dizer que os lados são iguais e os ângulos internos também são iguais. Certo? Qualquer polígono regular, ele pode estar dentro de uma circunferência, é o que nós chamamos de inscrito, ele está inscrito numa circunferência, está dentro de uma circunferência. Certo? Então, se eu tiver uma circunferência de raio R, um raio qualquer, e eu tenho um polígono que está escrevendo, está dentro dele, pode ser qualquer um desses aí, um triângulo equilátero, um quadrado, um pentágono regular, um hexágono regular, um heptágono, enfim. Eu mostrei duas relações que eu quero que vocês trabalhem em cima delas, tá? Porque a gente vai precisar muito lá na frente, no segundo ano de geometria espacial. Que eu falei que todo polígono ele vai ter um apótema, que eu chamo de asínio, e o apótema vai ser R cosseno de 180 graus sobre N. Certo? E um lado, que os lados são todos iguais, esse lado é duas vezes o raio seno de 180 graus sobre N. Essas duas fórmulas vão me ajudar muito. Quando é que eu vou usar ela? Quando o polígono for regular. O polígono é um polígono regular, os lados iguais, ângulos iguais, e ele estiver inscrito numa circunferência. E todo polígono regular, eu posso calcular a área dele. Colocar a área. Como eu calculo a área de um polígono regular? Certo? Eu vou pegar, basta pegar multiplicar o número de lados, esse N aqui, N é o número de lados, no caso aqui é triangular, o N vale 3, quadrangular, o N vale 4, hexagonal, o N vale 6 e assim por diante. Certo? Então, como eu calculo a área de um polígono regular quando estiver dentro de uma circunferência, só polígono regular? Basta pegar o N, que é o número de lado, multiplicar pelo apótema, multiplicar pelo lado e dividir isso aqui por 2. Isso aqui é uma fórmula geral para qualquer polígono regular. Certo? Eu pego o N, que é o número de lados que tem o polígono, multiplico pelo apótema. Olha onde te encontra o apótema. Tem uma formulazinha aqui para ele. O que é o apótema? É o segmento que vem do centro do círculo até o ponto médio de um dos lados. Divide os lados em duas partes iguais. E de quebra ainda cai formando 90 graus. Certo? Vezes o lado. Olha como eu encontro o lado. Tem mais uma formulazinha para o lado aqui. E divido por 2. Ok? Então, isso aqui que eu quero que fique dos polígonos regulares. Cálculo de área, cálculo do lado e cálculo do apótema. Com base nisso, vamos para um exercício, A ideia é só revisar isso aqui. Então vamos fazer uma revisão rápida desse conteúdo aqui. Tá? Aí tem uma questão aqui que fala o seguinte. O texto para a próxima questão. Arquimedes, candidato a um dos cursos da Faculdade de Engenharia, visitou a PUC Rio Grande do Sul para colher informações. Uma das instalações fez
que fez foi o que exigiu grande possibilidade entre engenharia e matemática. Certo? Para uma engrenagem mecânica, deseja-se fazer uma peça no formato hexagonal regular. Hexagonal, 6 lados. Regular quer dizer que 6 lados iguais e 6 ângulos iguais. A distância entre lados paralelos, é de 1 centímetro conforme a figura. Tá aqui, ó. O que ele falou? Quando ele colocou essa palavra regular aqui, ele quer dizer que esse lado é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Todos os lados iguais. E falou que essa distância desses dois lados paralelos vale 1 centímetro. O lado desse hexágono mede quanto? Ele quer saber do lado. Pô, legal. Se ele quer saber do lado, Antonildo, eu sei que o lado é 2 vezes o raio seno de 180 graus dividido por n, que no caso n vale 6, já que é um hexagonal. Pronto. Poxa, Antonildo, mas eu não tenho o raio. Eu não tenho esse raio aqui, ó. Só que presta atenção que ele me deu tudo isso aqui igual a 1 centímetro. Então, ó, eu sei que o apótema, ele vem do centro, não é isso? Até o ponto médio. E esse apótema, se tudo isso aqui é 1 centímetro, então isso aqui vai ser a metade, meio centímetro. Ok? E se é o apótema, essa parte aqui vai ser L dividido por 2. Olha, gente, esse aqui é o raio da circunferência que circunscreve esse hexágono. Aí eu tenho duas maneiras de fazer isso. Eu posso aplicar o teorema de Pitágoras, que é que eu vou fazer aqui, que fala assim, ó, vou fazer bem aqui. O quadrado da hipotenusa, que é o raio, triângulo retângulo, é igual ao apótema ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Tudo bem? Que é uma solução. Mas se eu não quiser usar isso, tá? Eu vou pedir para vocês, toda vez que possível, usarem aquela relação que eu estou passando. Ah, Antonildo, eu sei que o apótema é R cosseno de 180 sobre N, que o N vale 6. Então calcula, ó, esqueço Pitágoras e eu só quero citar essas duas fórmulas que eu coloquei agora há pouco para vocês. Poxa, legal, esse apótema vale meio. O raio eu não sei, cosseno de 30 graus. 180 por 6 dá 30. Então, metade, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Posso cortar esse com esse e jogar esse raiz de 3 aqui. Então, o raio vai ser 1 sobre raiz de 3. Que eu não posso, em matemática, deixar uma raiz aí embaixo. Então, o que é que eu faço toda vez que aparece uma raiz? Racionaliza, multiplica por raiz de 3 em cima e raiz de 3 embaixo. Então, fica aqui o raio, é raiz de 3 sobre raiz de 9. Então, o raio é raiz de 3 sobre... Está aqui o raio, centímetros. Antonildo, eu não quero o raio, eu quero o lado. Ó, mas está aqui a fórmula que me dá o lado. Então, uma vez que eu usei a fórmula do apótema, que eu sabia quanto era o apótema, que era meio, substituí o N, que é 6, e o resto encontrei o raio. De posse do raio, acho o lado, que é o que ele está pedindo. Então, vou apagar aqui, que eu já achei isso. Tá? Vou colocar bem aqui, ó. Ah, do raio vale raiz de 3 sobre 3 centímetros. Pronto, encontrei o raio aqui. E agora, só aplicar a fórmula. O lado, 2 vezes o raio, raiz de 3 sobre 3, seno de 30. Tá? Então, o lado
2 vezes raiz de 3 sobre 3, o seno de 30 vale meio. Gente, esse seno e esse cosseno de 30, esse aparecer 45 e 60, são arcos notáveis que nós já vimos em aulas anteriores. Esse aí é obrigatório de saber de memória. Tá? Se vier um outro, ele vai ter que fornecer para vocês. Tá ok? Beleza, ó, dá para cortar o raiz de 2 sobre raiz de 2, então o lado vai ser raiz de 3 sobre 3 centímetros. Tá aqui o lado, que era o que ele estava pedindo. Resposta letra B. Se quisesse fazer pelo teorema de Pitágoras, ia ficar em função do lado, e depois você substituiu nessa fórmula aqui, que ia dar o mesmo resultado. Tá? Então, assim, por quê? Eu quero que vocês memorizem essas duas fórmulas, que elas vão nos auxiliar bastante lá na frente. Tá? Nessa questão ele não pergunta, vou apagar aqui, ele não pergunta, mas se ele quisesse saber a área desse hexágono, qual é a área dele? Aí a gente ia calcular a área como sendo NLA dividido por 2. A área seria 6, que é o número de lados, o L, raiz de 3 sobre 3, o A, meu Deus, o A vale meio, né, que nós vimos agora, vale meio, tudo isso dividido por 2. Observa que aqui 2 vezes 3 dá 6, corto 6 com 6, então seria a raiz de 3 sobre 2 centímetros quadrados, seria a área desse hexágono, se ele pedisse. Mas ele não pediu, ele só pediu o lado, letra B, tranquilo, não tem segredo. Vamos ver outra questão aí. Uma questão que caiu no Enem, né? Fala o seguinte: a manchete demonstra que transporte de grande carga representa cada vez mais preocupação para efeito quando feito em vias urbanas. Tá? Aí, caminhão entala e viaduto no centro. Um caminhão de grande porte entalou embaixo do viaduto do cruzamento da avenida Borges de Medeiros com Loureiro da Silva, no sentido centro-bairro, próximo à Ponte de Pedra, na capital. Esse veículo vinha de São Paulo para Porto Alegre e transportava 3 grandes tubos, conforme ilustrado, né? Olha, o caminhão foi passar por debaixo do viaduto e entalou aqui. Certo? Considere o raio externo de cada cano da imagem seja 0,6 metro. Tá aqui, ó. A gente olhando assim, esse raio vale 0,6 metro. Né, que estejam em cima de uma carroceria cuja parte superior está a 1 metro do solo. Ó, vou riscar bem aqui, ó. Isso aqui, ó, está 1,330 metros do solo. Certo? O desenho representa a vista traseira do empilhamento dos canos. A margem de segurança recomendada para o veículo passar sob viadutos é de que a altura total do veículo com carga seja no mínimo 0,5 metros menor, né, do que a altura do vão do viaduto. Isso quer dizer que, ó, que essa parte bem aqui até o viaduto tem que ser 0,5 metros. Né? 50, né, que ele colocou. Tá? Então, ele pede para eu considerar 1,7 aproximação para a raiz de 3, ó, ele está me dando essa informação. Qual deveria ser a altura mínima do viaduto em metros para que esse caminhão pudesse passar com segurança em seu vão? Bom, na realidade, o que está faltando eu descobrir é esse X bem aqui, ó. Que eu vou chamar de X. Que eu vou chamar de X. Porque aqui ele tem que ter 1,30 m, aqui deve sobrar 0,5 metro, né? Então falta saber esse X. Esse X é esse bem aqui, ó. É esse X que eu tenho que saber. Então perceba que ele me deu 0,6 metro como sendo o raio.
Então, gente, ó, se eu imaginar que esse raio, tá? Ele vai formar um triângulo equilátero. Aqui é 0,6, aqui é 0,6, 0,6, 0,6. Aqui eu coloquei o contrário, 0,6. Então, vou fazer bem aqui, ó. Esse triângulo, 0,6 com mais 0,6 é 1,2, certo? Aqui também é 1,2. E é só esse pedaço bem aqui que eu vou chamar de Hzinho, que é a altura. Bom, se aqui é 0,2, 1,2, aqui é 0,6 para um lado, 0,6 para o outro. Então, bem aqui eu tenho o teorema de Pitágoras. E o que é que diz o teorema de Pitágoras? Que o quadrado da hipotenusa, que é esse aqui, que é a hipotenusa, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ó, o que eu estou determinando é isso bem aqui, ó. Eu posso dizer que x é esse h que eu estou calculando, só que mais esse pedaço bem aqui, que é 0,6, e mais esse pedaço bem aqui, que também é 0,6. Esse é o x. Porque, ó, o que eu estou calculando é só esse h, só que ainda tem esse pedaço que é o raio, que é 0,6, e ainda tem esse pedaço de cima que é 0,6. Então, o x é tudo isso. Vou calcular o h aqui para poder somar com aqueles outros dois. Então, aqui dá 1,44, 0,36 h ao quadrado. Tá? H ao quadrado. Então, vai ficar 1,44 menos 0,36 igual a h ao quadrado. Então, o h ao quadrado vai ficar 1,44 menos h ao quadrado vai ficar menos 36, vai dar 1,08. Então, o h vai ser raiz quadrada de 108 dividido por 100. Corre duas casas para cá e coloco 100 embaixo. O 108 dá para decompor. Dá por 2, que dá 54, por 2, que dá 27, por 3, que dá 9, por 3, que dá 3 e por 3, que dá 1. Pelo fato de ser raiz quadrada, então vai ficar 2 ao quadrado, juntando esses dois, 3 ao quadrado, ainda sobra um 3, dividido por 100. Então, o h, ó, posso tirar esse 2 da raiz, vai ficar 2 vezes, posso tirar esse 3 da raiz, o 3 ficou preso, e a raiz de 100 é quanto? Mais de 10. Então, o h vai ser igual a 6, o raiz de 3, ele manda eu considerar como sendo 1,7, dividido por... Então, o h vai ser 1,7 vezes 6, né, que vai dar 10,2, dividido para 10, dá 1,02 metros. Está aqui o h. Vou fazer bem aqui mesmo, então, o x, o h vale 1,02 mais 1,2. Então, o x ele vai ser igual a 2,22 metros. Está aqui o valor de x. Que não é isso que ele quer. O que ele quer é a altura total, que eu vou chamar de h grande. Eu vou apagar. Tá? Nós já fizemos todo esse cálculo aqui para encontrar só esse pedaço aqui. Só que o que eu preciso é dessa altura total. Deixa eu apagar bem aqui, que eu vou fazer bem aqui. Olha, o que eu quero é toda essa altura que eu vou chamar de h. Né? Uma altura suficiente para dar para o caminhão passar aí nesse viaduto. Então, esse h vai ser 1,30 mais o x mais 0,5.
Esse mais esse mais esse. Então, o H, que é a altura, 1,30 mais o X, 2,22 mais 0,5. Tá? Então, o H, fazendo aqui, vai ficar 3,52 mais 0,5. 3,52 mais 0,5, né, que é 0,50, vai dar 4, deixa eu colocar bem aqui, o H vai dar 4,02 metros. Essa seria a altura necessária do viaduto para que o caminhão passasse sem problema nenhum, que seria o item D. Então, percebam que é trabalhoso, mas que dá para fazer, né? Com aquele conhecimento. Aqui só tinha que lembrar o teorema de Pitágoras para calcular justamente essa alturazinha bem aqui, ó, que eu não tenho. Certo? Então, essas questões assim, de polígono, é sempre interessante nós sabermos. Tá? Tanto é que essa questão aqui é uma questão do Enem. Um pouquinho de trabalho, mas dá para fazer. Essa questão aqui envolve área, né? Mais área do que... É uma questão de área, nós já vimos, eu vou deixar para vocês essa. Vamos tentar pegar os polígonos mesmo, né? A ideia é nós trabalharmos polígono. Essa aqui também é uma questão bem simples, pensei até em jogar uma atividade para vocês, mas achei melhor não, só comentar ela. Ele fala assim, analise as tirinhas abaixo. Aí a professora fala, vamos ver, liberdade, esse é um triângulo como? Ela responde, como Deus manda. Não, preste atenção, este lado e este lado medem a mesma coisa. É um triângulo chatíssimo. Não, um triângulo cujos lados são todos iguais é um triângulo socialista. Né? Então percebam que ela interpretou isso para o outro lado. Né? De acordo com a tirinha, o triângulo classificado é um triângulo retângulo. Não posso afirmar. Né? Não é retângulo porque ele fala que os lados são todos iguais aqui, a professora está falando. Equilátero que tem todos os lados iguais. Isósceles tem dois lados iguais e um diferente. E escaleno, os três lados são diferentes, então a resposta é o triângulo equilátero. Todos os lados são iguais. Não tinha segredo aí na questão. Tá? Vamos fazer essa aqui. Né? A ideia é de trabalhar com os polígonos. Né? Aquela questão era de área, nós já vimos na aula anterior de área, então bora trabalhar os polígonos. Aqui ele fala assim, a medida da área em metros quadrados de um hexágono regular, inscrito numa circunferência de raiz de 2 metros é. Agora nós vimos, né? Ele fala que tem uma circunferência e dentro dessa circunferência, lá vocês vão fazer bonitinho, tem um hexágono que está inscrito. Tá? Hexágono. O hexágono tem quantos lados? 6. Regular, todos iguais. Ele quer saber a área. Né? Qual é a área? E nós sabemos que qualquer polígono regular, a área vai ser N vezes o apótema, ou o lado, o apótema dividido por 2. Então, olha só, eu tenho que saber isso. Já tenho N. Eu tenho quem? O raio que ela me falou que é 2, raiz de 2 metros. Está apostando encontrar o lado e o apótema. E para isso eu já passei a formulazinha para vocês. Né? Falei bem aqui, ó. Quem é o lado? 2 vezes o raio, seno de 180 sobre N. Quanto é o N? O raio é raiz de 2. Seno de quanto?
O n vale 6. Então vai dar o seno de 30. Então o lado vai ser 2 raiz de 2. Seno de 30 vale meio lá da tabela de arco notáveis. Posso cortar? Então o lado vai ser raiz de 2. Perfeito, já encontrei o lado, metros. Depois eu preciso do apótema. Vou fazer bem aqui assim, ó. O apótema é o raio cosseno de 180 sobre n, que é 6. Então o apótema vai ser raiz de 2, que é o raio que ele me deu, cosseno de 30. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Tá? Então, o raio vai ser raiz de 6 sobre 2. Pronto, está aqui o raio. De posse disso, eu vou para cá. É isso que eu quero. Então, a área vai ser o N. 6. O lado, raiz de 2. O apótema, raiz de 6 sobre 2. Tudo isso dividido para 2. Posso cortar esse com esse. Vou fazer bem aqui. Então, a área, 3, raiz de 6 vezes raiz de 2 dá raiz de 12 sobre 2. Aí, Tonildo, não tem essa resposta lá, mas o 12 dá para fatorar. Ó. Dá por 2 que dá 6, por 2 que dá 3 e por 3 que dá 1. Ó. Isso aqui é 2 ao quadrado vezes o 3. Então, a área, 2 ao quadrado vezes o 3 sobre 2. Posso tirar esse 2 daqui, raiz de 3 sobre 2, ó, cancela. Então, a área vai ser 3 raiz de 3 metros quadrados. 3 raiz de 3 metros quadrados é o item A. Então percebam que isso aqui é trabalho braçal, mas a gente tendo conhecimento das fórmulas, só aplicar as fórmulas. Tá? Então a gente tem que ter cuidado só para ver isso aí. Do mais é aplicar um teorema de Pitágorazinho quando não tiver. Mas percebo que eu tive que usar a fórmula do lado, a fórmula do apótema, deixa eu destacar isso aqui, ó. Do lado do apótema e a fórmula da área de qualquer polígono regular escrito. Certo? Enfim, então isso aqui é só trabalho braçal. Mas que dá para fazer. Tá, vamos ver outra. Uma do PUC-Rio, né? A figura mostra um octógono regular, octógono, 8 lados, regular todos iguais, de lado igual a 1. Prolongando o lado AB, CD, EF, GE, obtém um quadrado. Ó, ele fala que aqui vale 1, aqui vale 1, aqui vale 1. Um octógono regular, todos os lados vale 1, né? Que ele colocou um bem aqui. Se ele prolongar bem aqui, ó, cada uma parte dessa, ele forma um quadrado, né? E ele quer saber quanto é que vale o lado do quadrado. Ele quer saber esse L aqui. Vou chamar de L grande. Quanto vale esse L? Observa que como eu prolonguei esse lado e esse, se eu chamar essa medida de x, essa aqui também é x. Ó, todas as medidas são iguais. E também, se eu quero saber o lado, coloca bem aqui, ó, esse lado grande, ele vai ser 1 mais x mais x. Então, o lado grande vai ser 1 mais 2x. Esse que é o lado que eu quero. Então, para eu encontrar o lado que é 1 mais 2x, eu tenho que saber só o valor desse x. Agora, perceba que bem aqui, ó, vou até deixar maior.
Isso aqui vale 1, isso aqui vale x, isso aqui vale x, e como é um quadrado, isso aqui é 90 graus. Certo? Então tem um triângulo retângulo. E toda vez que eu tiver um triângulo retângulo, logo lembro do nosso camarada lá, Pitágoras. Então o que é que diz o Pitágoras? Que o quadrado da hipotenusa, que é 1, é igual à soma dos quadrados dos catetos. 1 ao quadrado dá 1, igual a 2x ao quadrado. Jogo esse para baixo, então x ao quadrado é igual a 1 sobre 2. O x vai ser raiz quadrada de 1 sobre 2. Então o x, raiz quadrada de 1 é 1 e raiz quadrada de 2 é 2. Lembra, em matemática a gente não deixa o 2 no denominador. Racionaliza. Então vai ficar, multiplica por raiz de 2 e raiz de 2. Uma vez raiz de 2 dá raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. Então vai dar raiz de 2 sobre 2. Nem sei que unidade é essa. Pronto, é o valor de x. Uma unidade qualquer. Encontrei o x. Mas lembra, o que eu quero? Eu quero o lado todo, ó, esse lado IL. Que eu sei que é isso. Então o lado vai ser 1 mais 2 vezes, quanto é o x? Raiz de 2 sobre 2. Posso cortar. Então o lado vai ser 1 mais o raiz de 2. Pronto, é isso que ele estava procurando, que é o lado do quadrado. E 1 mais raiz de 2 é o item B. Tá, gente? Então, ó, a ideia aqui era falar um pouco de polígono. Na aula anterior nós falamos um pouco, né, de plano cartesiano, círculo e circunferência. Agora a gente falou um pouco de polígono, certo? E a gente vai ficar por aí. Lembrando que eu quero do material do livro, da página 287 e 288, certo? Aquela para finalizar lá do material de vocês, me entregue no máximo, no mais tardar, até segunda-feira, junto com a prova, tá? A nossa prova vai ser na segunda, então me entregue junto com a prova. Fechou? Do mais, fique com Deus, um grande abraço e até a próxima.